mais uma vez aqui, mais um Fala aí Unincor, mais um episódio desse podcast, que é a forma com que encontramos para dar voz da comunidade acadêmica da Unincor, para que a gente possa falar um pouquinho, conhecer um pouquinho dos cursos que acontecem dentro da Unincor, e a gente vem numa batalha nesse semestre da gente fazer uma interação entre os cursos, se conhecerem. A gente fez aí os jogos universitários. Vocês participaram dos jogos? Não participaram? Poxa, foi lá. O Odonto perdeu, mas a gente quis aí reverter o resultado lá para ver se, né? Que o pessoal fala que a gente tem uma preferência para odontologia, mas isso é mentira, tá? Isso aí Estamos hoje com o curso de nutrição com a professora Lalissa. Já você se apresenta com a Emily. De qual período? Sétimo período. Já passou? Já. CPEX, como é que foi? Foi ótimo, graças a Deus. Foi ótimo. Participou? Participei. Apresentou trabalho? Sim. Qual foi o seu tema? Foi nutrição e envelhecimento. Olha, que bacana. Nós vamos conhecer um pouquinho do curso de nutrição hoje, todas as perspectivas, tudo aquilo que a gente pode... porque eu acredito que hoje tem alguns cursos de tendência e um é a nutrição, né? Porque tanto se fala hoje em apoio nutricional, a cabeça das pessoas estão voltada à atividade esportiva, né? E aí esquece que uma atividade esportiva vai uma avaliação nutricional junto, pelo menos é o que eu escuto, não sou muito fã, né? Eu brinco que eu ando fugindo das minhas sessões de nutrição, a gente vai trabalhando em outras áreas, e aí acaba que você percebe hoje que as pessoas estão tendo uma preocupação, e a palavra que você usou é muito legal, porque a nossa população está envelhecendo muito, né? E existe já uma preocupação de não só envelhecer, mas envelhecer com saúde, né? E aí tem papel fundamental, a gente falou aqui um pouco da fisioterapia, né, nesse papel, da educação física hoje, nesse papel durante o envelhecimento. Mas, professora, muito obrigado por estar aqui. E eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história aqui da Unincor, desde que você chegou, e apresentasse um pouquinho do curso, né, contasse um pouquinho do curso para a gente poder conhecer o curso de nutrição aqui da Unincor. Então, boa tarde, né? Eu agradeço a oportunidade de realmente dar voz ao curso de nutrição. Eu sou a professora Larissa, coordenadora do curso desde agosto de 2022. Legal. Mas a minha história com a Unincor é muito antiga. Eu sou egressa daqui, sou aluna da primeira turma de nutrição da Unincor. Bacana. O ano que vem a gente faz 20 anos de formado, 20 anos da primeira turma. E, assim, é um prazer retornar, né, nessa condição de docente, porque é uma área que eu gosto muito, apesar de trabalhar em outra área, né, que eu trabalho com alimentação escolar. Mas a docência é realmente satisfatória, é muito prazerosa. E voltar para o Unincor nessas condições, né, de professora, reencontrar meus professores, assim, foi fantástico. É emocionante? É emocionante. Onde você imagina que seja a parte que a chave muda, né? A gente tem muito essa coisa de no primeiro dia, né? Vai lá, olha e fala assim: opa, peraí, hoje eu tenho que chefiar os meus professores, tenho que coordenar. Os caras olham para a gente e falam assim: não, mas o que eu faço agora? Opa, peraí, e aí, como é que foi isso? Doutor João, foi muito estranho, sabe? Porque quando eu cheguei, tá tudo igual, tá tudo como era há 20 anos, assim. Tem alguns funcionários, né, da portaria, da limpeza, então são alguns, assim, pessoal do TI, todo mundo, isso é por aqui, o que está acontecendo? Falei, não, voltei, mas agora, né, estou aí como professora, estou como coordenadora, e meus antigos professores, nossa, e agora? Eu falei, gente, agora a nossa relação é a mesma, existe essa posição, né? Eu estou coordenadora agora, eu tenho obrigações a cumprir, e exigências também, né, a fazer, mas assim, a nossa relação de amizade se mantém, e assim, dentro do curso, eu procuro manter esse distanciamento, mas ainda prevalecendo a amizade, porque os professores já estão acostumados com a rotina da instituição. Eu cheguei pós-pandemia e tentando, né, reestruturar após um período bem, acho que traumático, entre aspas, no sentido da educação, né, do ensino remoto. Eu acho que foi uma grande ruptura do ensino tradicional, né? As pessoas estavam acomodadas naquele processo de ensino, não só de ensino, mas também um aluno no processo de aprendizado. E, de repente, veio a pandemia para revolucionar todo esse... reinventar o nosso... Reinventar e mostrar que a gente pode, né? Que a gente poderia
continuar os estudos, né, dentro de casa e assim mantendo, né, o distanciamento. E chegar aqui, encontrar tudo como sempre foi, assim, não vi mudança estrutural, né, do Unicor. Tava tudo igual, as mesmas salas de aula onde eu frequentei, e essa relação com os professores foi bastante tranquila. Em 5 minutos de assunto aqui com a gente, eu já vou querer saber de você, porque pintou aqui. A coisa que mais me impressiona quando eu converso com os coordenadores, com os professores dos outros cursos, é quantas áreas são abrangidas pela matriz mãe, né? Vou dizer assim, eu fiquei impressionado com a educação física, quantas áreas hoje o profissional de educação física está atuando. A parte da estética me assusta quando a gente pensa na inserção desse profissional, porque quem olha de fora, quem está acostumado com o tradicional, a gente imagina que vamos lá, eu sou gordinho desde que nasci, né? Então, para mim, para o nutricionista, sempre foi em relação ao emagrecimento. Então, a gente fala, o cara vai lá para fazer uma análise da sua dieta, ensinar o que você vai comer, está tudo certo e pronto, acabou. E aí, sentado em 5 minutos, você falou, né, da sua especialidade, que é a alimentação escolar, a Emily falou de envelhecimento. Quantas são as especialidades hoje? Aonde o nutricionista hoje ele se insere no mercado de trabalho? Praticamente ele se insere em todas as áreas. Em 2018, a gente teve um advento com uma publicação de uma nova resolução. E assim, até no serviço de atendimento ao consumidor, que é uma coisa muito que ninguém olha, né? A gente pode estar ali inserido para tirar dúvidas, esclarecer questão de produto, validade. Então, hoje a gente tem, assim, antigamente nós tínhamos 3 grandes áreas, né? Que é a nutrição clínica, a nutrição em unidade de alimentação e nutrição e a nutrição social. Hoje, a nutrição social, ela né, se ramificou. Explica um pouco para as pessoas o que é a nutrição social. Eu estou ouvindo lá de casa, eu falo assim, peraí, o que é a nutrição social? Vamos nesse troca aí. A nutrição social é aquela da saúde pública, aquele atendimento nos postos de saúde, nos hospitais, nos ambulatórios. E hoje a gente conseguiu, né, dentro dessa grande área, a gente sair ali para a alimentação escolar, a gente para o SUS propriamente, para a fitoterapia, para os atendimentos mais especializados. As unidades de alimentação e nutrição são assim uma grande área que consegue absorver grande parte dos profissionais, principalmente na nossa região, que são os restaurantes industriais, né, dentro das empresas. Grandes obras. Marketing agora, né, com a questão da rotulagem frontal, embalagem, desenvolvimento de produtos. Então, a gente está inserido no marketing, no serviço de atendimento ao consumidor, lactário, hospitais, clínicas, spas, a nutrição esportiva, né, dentro dos clubes, né, vôlei, basquete, futebol, spas eu já falei, clínicas de atendimento, o serviço integrado do nutricionista dentro da equipe multidisciplinar, aí a gente consegue casar fisioterapia, estética, educação física, a endocrinologia, a odontologia em pacientes disfágicos também, que a gente trabalha, né, em conjunto pela questão de prótese, a ausência, né, dos dentes, utilização de prótese, a gente consegue modificar a dieta, né? E tudo isso é pensando na qualidade de vida do nosso paciente. Emily, ela falou ali pelo menos umas 15, né? Agora é a hora da verdade, aquele momento que você está livre para falar à vontade. O nosso curso aqui no Unicor abrange tudo isso? Você pincela, passa por todas essas atividades, conversa sobre isso, para você ter uma ideia. A pessoa que está em casa, você imagina agora, primeiro, vamos lá, antes de eu te perguntar isso, o que fez você decidir pela nutrição? O que bateu? Você estava lá e falou, olha, vou me matricular, quais eram as suas expectativas? Foi uma decisão que até então eu não queria ter tomado, sabe? Foi do nada, mas foi mais pela parte estética no começo, né? Antes de iniciar o curso. Porque eu sempre fui uma adolescente, uma criança sobrepeso. E quando eu me inseri nesse mundo de atividade física, de alimentação mais saudável, eu me interessei pelo curso. Quando eu decidi fazer nutrição, ainda estava na pandemia, né? Porque eu sou de Varginha. E aí eu abriu a vaga, né? Porque eu sou bolsista, abriu a vaga para o ProUni na nutrição.
Eu falei, vou me inscrever e seja o que Deus quiser, porque eu sei que esse primeiro período vai ser mais tranquilo, por ser online, porque estava na pandemia, e depois eu dou um jeito de ir em frente. Aí foi mais por questão estética mesmo, por querer melhorar a qualidade da minha vida. E quando a gente entra na graduação, a gente vê que não é só emagrecimento, como o doutor achou que era, né? A nutrição é uma área maravilhosa, porque melhora a qualidade de vida de todas as pessoas, seja para emagrecimento, hipertrofia, mas também tem as patologias, né? Então, a nutrição é uma área linda e depois que eu entrei, eu me encantei muito por ela. Mas, inicialmente, foi pela parte estética, mas depois que a gente entra, a gente vê a gama de dimensões que a nutrição tem, né? Entrou com um pensamento focado, e você falou isso, não se preocupa com isso, que não é vergonha. Eu falo que a minha entrada na odontologia, eu me formei aqui também, sou ex-aluno da Unicor, me formei aqui em 98, e eu escolhi a odontologia porque era mais perto da minha casa. Minha filha tinha acabado de nascer, eu fui pai com 17 anos, ela tinha acabado de nascer, eu falei assim, cara, tá lá do lado de casa, eu vou fazer odonto. Minha família queria morrer, não tinha um dentista na família. Por que você vai fazer odonto? Eu falei, cara, quem sabe dar certo, né? E hoje, depois de pós-doutorado, estudar em outros lugares, então a nossa escolha começa dentro a decisão, eu acho que acontece dentro do curso. E aí, e dentro do curso, como é que foi? Esses 7 períodos? A gente passa muitas áreas, né? Eu estou indo para o 8º período e ainda falta um estágio para a gente concluir. Eu, particularmente, ainda não decidi a área que eu quero seguir, porque, como a Larissa falou, são inúmeras áreas que a gente pode seguir. Mas a gente passa por todas. A gente passa por dietoterapia para a gente poder fazer o estágio clínico no hospital. Você faz estágio? Já fez? A gente finalizou o estágio esse semestre. Legal. No Hospital São Sebastião, aqui de Três Corações. A gente também tem matérias voltadas para o estágio social. Então, todo estágio que a gente realiza, a gente tem matérias que são voltadas justamente para a gente poder desempenhar melhor no estágio, né? E todas as matérias também que a gente tem é para a gente ter dimensões também para seguir a área que a gente desejar. A gente tem dentro da grade matérias para cada área da nutrição que a gente pode seguir, sim. Eu vou falar para vocês uma experiência que eu passei esse ano, e eu acho que a gente só vive... Eu fui diretor de hospital, então, para mim, sempre que eu chamava nutricionista, era para adequar, né, valor de alimentação, o que a gente pode melhorar, o que é produto, mas a gente nunca... Eu nunca vi a atividade clínica sendo exercida propriamente dito. Em janeiro do ano passado, né, desse ano, né, em janeiro, eu descubro que meu pai estava com câncer de cabeça, e aí, enfim, de lá para cá foi um ano muito difícil para a gente, porque foram 5 cirurgias de cabeça, cirurgia de rim, foi bastante coisa. E uma coisa que marcou para mim, marca ainda, porque essa semana a gente teve problema com isso, era que quando foram 167 dias de UTI, 57 em coma. Nesse momento, todo o desequilíbrio que ele tinha, ou de melhora ou de piora, era pela nutrição, porque ele estava com uma sonda, né? Então ele está ainda com uma sonda. Em casa, está em home care, ele tem a avaliação, né, da nutricionista diariamente lá, ela, né, mensura. E essa semana minha mãe ligou, falou assim, olha, e isso eu acho mais barato. Olha, ele teve lá, a gente teve que botar com ele no hospital, teve uma infecção, não era infecção, e ela receitou um antibiótico. Aí ela virou para o médico e falou assim, olha, tudo bem, mas eu primeiro vou perguntar para a nutricionista, porque normalmente esse antibiótico costuma dar diarreia nele, desidrata, e aí eu tenho que... Eu achei isso sensacional, porque o equilíbrio que ele tinha de retorno sempre era pela constante visita da nutrição ali naquele, né, vamos dizer, como é que chama o enteral, né? Enteral, que é terapia nutricional enteral. Líquida ali que passa pela sonda. Então, eu acho muito importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Como é importante a função do nutricionista hoje dentro da unidade hospitalar, na recuperação de pacientes extremos, né? E que talvez no passado isso não era valorizado da forma com que é hoje, né? Não, e hoje, assim, a gente tem uma gama de fórmulas, né, que visam beneficiar mesmo o paciente, são fórmulas específicas. A gente tem
N laboratórios, né, que fornecem essas fórmulas, e a decisão para entrar com uma terapia nutricional integral ou parenteral num paciente, antigamente, doutor João, ela era muito postergada. Não, o médico, né, assim, a gente consegue reverter a situação, não precisa entrar com fórmula, não precisa colocar sonda, não há necessidade. E hoje a gente está ganhando esse espaço na unidade hospitalar justamente porque a gente consegue comprovar que a nutrição ela é eficaz e ela melhora o estado nutricional. Melhorando o estado nutricional, a melhora no estado clínico é uma consequência. Então, foi o que o senhor relatou, assim, antibiótico, diarreia, desidratação, perda de peso, né? Exatamente. Então, assim, como que a gente vai corrigir isso? Então, a gente tendo uma nutrição adequada, tendo uma fórmula específica, porque hoje a gente tem fórmula para úlcera de pressão, então, aqueles pacientes que estão acamados, né, que eles ficam muito tempo, né, idosos que já têm uma perda, né, de massa magra e que desenvolvem essas úlceras, a gente tem fórmula específica para isso. A gente só precisa saber usar. E a gente consegue isso, né? E a gente consegue essa melhora, a gente consegue reduzir o tempo de internação desses pacientes, justamente porque a gente está provendo ali os nutrientes necessários a ele. E os nutrientes específicos àquela necessidade. Então, na nossa disciplina de dietoterapia, no estágio, né, supervisionado em nutrição clínica, as meninas, elas saem daqui já com esse preparo para quando chegar no hospital identificar esse pode ser um paciente, né, um possível paciente de terapia interal ou de terapia interal. Não é nossa função determinar que seja. Isso é um caso a ser discutido dentro da equipe multidisciplinar. Mas a partir do momento que se tem a sonda ali e a gente precisa usar, nós estamos ali. Eu sou super defensor hoje, porque eu passei boa parte desse tempo com ele lá dentro do CTI e eu falo, não só a equipe médica é determinante em alguns momentos por decisões clínicas que têm somado, mas muito pela fono, pela físio e pela nutricionista. Porque ele teve uma perda, efetivamente, não tem como, mas foi muito compensado, né, pelo tanto de dia acamado, pelo tanto de dia que foi e pela forma com que ele reagiu hoje. Então, eu vejo que esse trabalho é muito bacana. Então, porque eu fico tentando acender aqui, sabe, a pessoa que está em casa, né, que entra lá por curiosidade, tá para decidir, estava igual nós dois, né, no vestibular, sem decidir muito o que queria e tal, e falar assim, cara, eu acho que eu vou escolher a nutrição, porque eu quero trabalhar com isso, eu quero recuperar pessoas, porque muita gente pensa só nessa questão, né, eu vou ficar lá o dia inteiro, vou ser ligado ao atleta, vou ser ligado em quem quer melhorar na academia, e aí quando você vê o vasto, né, campo, e aí uma pergunta da dúvida, muita gente entra na odontologia, muita gente entra na educação física e fala assim, mercado está saturado, não tem espaço mais para nutricionista. Como é que está o mercado hoje, professora? Não está saturado. Né, como o senhor falou no começo da nossa conversa, né, é uma área, um curso tendência. E realmente a gente consegue absorver. Porque hoje a obrigatoriedade de se ter nutricionista em diversos estabelecimentos, seja como RT ali, né, responsável técnica, o dia todo, ou como uma consultoria, isso daí só está expandindo. O mercado consegue absorver sim. Hoje, assim, os nossos egressos, a gente tem um percentual muito significativo de egressos no mercado de trabalho. Porque os meninos, né? É o jeito, não tem como. Não tem como. Os alunos, eles saem para o estágio e aí eles conseguem se desenvolver muito bem devido à prática que a gente tem e eles já ficam. Aí eles ficam como estágio remunerado e assim que tem a colação de grau, eles já são efetivados como responsáveis técnicos. Então, de 2022 para cá, eu posso falar que, se não 90%, 80% dos nossos egressos estão no mercado de trabalho. O mercado absorve. Basta querer. A inserção dentro do Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação, né, a gente conseguiu colocar a nutrição e a alimentação escolar hoje é um berço para o desenvolvimento da criança. A cognição, durante muito tempo eu escutei assim, por que o atleta brasileiro lesa tanto? Qual a diferença de um atleta europeu que tem muito menos lesão de joelho, ligamentar, muscular, por que o atleta brasileiro ele lesa tanto? Por que a gente não chegava, né, na ponta do desenvolvimento por mais de investimento?
Por que o aluno tinha tanto déficit de aprendizado dentro da escola? Né? Até a partir do momento que começaram a fazer as avaliações nutricionais. Né? Déficit proteico na própria formação do neném pela mãe. Né? Então, hoje, eu fico... como tem o papel do nutricionista nesse processo? Quanto o campo está abrindo? E fora o que as pessoas vão inventar. Né? Porque daqui a um pouco estão inserindo em processos que a gente ainda não sabe o que o mercado criou. E eu acho isso importantíssimo. Professora, o que você faria hoje, falaria, né, diria pela sua experiência como ex-aluna, como professora e como coordenadora, a pessoa que está ouvindo a gente? Por que buscar o curso de nutrição da Unicor? Hoje, buscar um curso de nutrição da Unicor é o diferencial que esse curso promove. Né? Nós temos aulas práticas desde o primeiro período. Perfeito. E essas aulas práticas preparam os alunos, né, para os estágios. Os nossos estágios acontecem já assim, no meio do curso, 6º, 7º e 8º períodos. Esses estágios possibilitam, né, vender nosso peixe, né, e inserir esse aluno no mercado de trabalho. Então, isso é importante. O corpo docente qualificado, acho que isso... Os estágios são onde hoje? Hoje nós temos o nosso primeiro estágio, que é o estágio de nutrição social, que eu acho legal a gente falar, porque às vezes a gente não consegue dar tanta visibilidade para a nossa clínica escola. E essa clínica... Legal. Conta um pouquinho. Nós temos uma clínica escola? Nós temos uma clínica escola de nutrição, ela chama Senutri, Clínica Escola de Nutrição, aqui do Unicor. Ela funciona lá na lateral, próximo ao colégio, e nós realizamos atendimento gratuito à comunidade. Então, essa é a nossa missão do curso de nutrição. Esses alunos do 6º período, eles começam o estágio ali, com a supervisão, né, de nutricionistas, com registro, tudo documentado, a clínica registrada na Vigilância Sanitária Municipal, e a gente realiza esses atendimentos de fevereiro a junho, de agosto a novembro. Tá? Esses atendimentos acontecem com avaliação nutricional, plano alimentar individualizado e retorno. E o ano passado, esse ano, né, vocês estiveram lá? Só no primeiro semestre a gente atendeu mais de 125 pessoas. Que bacana! Entre colaboradores do Unicor e comunidade externa. E a gente sempre faz essa divulgação porque os alunos precisam dos pacientes e os pacientes precisam. Então, a gente consegue o quê? Reduzir as filas, né, das unidades básicas de saúde. Isso é um papel bacana que a Unicor faz, né, em prol da comunidade. A gente tem aqui atendimento psicológico na Clínica Escola da Psicologia, a gente tem atendimento nutricional na Clínica Escola da Nutrição, a gente tem um atendimento odontológico, tem um atendimento da Clínica da Veterinária, uma fazenda experimental agora, e é muito bacana, porque a gente consegue... Essa coisa de ir para a prática, é bacana você atender já ali dentro, tomar contato com o paciente. Deu um frio na barriga? No começo, dá um frio na barriga, né? Porque é o nosso primeiro contato com os pacientes, né? Então, é algo novo. Tudo que é novo assusta, né? Mas, ao decorrer do estágio, vai se tornando tudo maravilhoso, porque a gente aplica a teoria à prática, né? Só que a gente também pega algumas situações, igual... Tem muita patologia crônica, né? Doença crônica, diabetes, hipertensão. E, às vezes, as matérias ficam para frente, né? Igual dietoterapia. E aí a gente consegue aprender antes da grade, porque a gente tem esse contato, a gente tem ali as professoras supervisoras que dão esse auxílio. E fora que é maravilhoso você transformar vidas, né? Porque a pessoa não te procura só pelo estético, às vezes é pelo emocional também, né? Porque a comida é muito ligada ao emocional, né? Ao social. Você atendeu alguns pacientes? Eu tenho de 20. Então, vamos lá. Estou aqui no atendimento, estou sendo atendido agora. Eu levanto uma bandeira aqui que eu quero ver se eu estou com razão, tá? Vou te botar em frio agora, pode? Pode. Coca-Cola ou suco detox? Coca-Cola zero, que a moda do momento é Coca-Cola zero. Depende do objetivo, sabia. Né? O povo demoniza muito Coca-Cola, né? Só que em questão de emagrecimento, ele é uma ótima alternativa, né? O refrigerante zero. Claro que moderadamente, né? Porque
ajuda também no controle de doce, né? De você querer comer um doce. A Coca Zero ajuda. Legal, legal. Isso são discussões que são amplamente, né, eu falo que flutuam, né, professora? Cada hora tem igual a odontologia, tem um modismo, né? Graças a Deus os demonizadores faciais agora estão começando a entrar no lugar desse, porque o povo transformou tudo em ET, né? Aquelas mulheres tudo igualzinho ET aqui Aí eu falo, então aí teve a época da ortodontia, dessas facetas de faceta agora, sabe como é que eu chamo a faceta na odontologia? Faceta Deca, que é igualzinha com as tintas de privada, é branco Deca, né? Então, nada muito. Então, eu acho que é bacana isso. E a vantagem, sabe por quê, Emílio, que eu faço esse tipo de pergunta? Porque as pessoas esquecem que ciência não é para ser discutida num banco de bar. Né? Ali é a sua opinião. Né? Ciência tem evidência científica. E aí é bacana, porque a professora começou a falar, e eu cortei, a Gabriela adora quando eu corto aqui os entrevistados, ela fica puxando minha orelha, mas porque eu queria falar sobre isso. Porque quando você faz uma pergunta que pode ser... eu falo que a vantagem hoje é que as modinhas começam lá nas redes sociais. Né? E aí começa a falar, isso aqui é ótimo, e aí um fala para o outro, porque agora tem Universidade da Blogueira, né? Aquela pessoa que faz um curso de 3 dias, aprende com a mãe, e acha, não que o conhecimento materno muitas vezes tem fundamento, mas existe uma coisa importantíssima, que é a fundamentação científica. E a senhora estava falando sobre isso, do nosso corpo docente. Então, o nosso corpo docente ele é qualificado e a gente busca, sim, dentro dos estágios, dentro das disciplinas, né, dentro dos conteúdos curriculares, a gente trazia a ciência sempre. Então, essa discussão. Às vezes, a gente se depara com situações, né, na clínica escola, de pacientes com algumas patologias que realmente a disciplina vem no 7º período. Mas a gente consegue buscar e a gente consegue atender isso pela qualificação do nosso corpo docente, né? Então, isso a gente consegue suprir. Então, quando a gente chega, as meninas chegam para o estágio, está tudo, né, esquematizado. E o bom do estágio é que a gente vê, doutor João, na prática, assim, a eficácia ali da nutrição em si, né, o atendimento, a pessoa retornando, porque às vezes, assim, não sei se na clínica da odonto é assim, às vezes não volta mais, né? Às vezes... Mas a gente teve, assim, um retorno muito significativo, né, a maioria dos pacientes, e, assim, com muitos retornos dos médicos via cartinha, né, via carta de recomendação, de agradecimento, porque a gente conseguiu suprir a necessidade daquele paciente que estava há meses na fila das unidades básicas de saúde. Você acha... bom, eu sempre ressalto isso. Para quem está ali tomando a decisão nesse momento, né, de marcar, falou assim, meu pai e minha mãe estão querendo que eu faça um curso superior, eu tenho que fazer um curso superior, vou escolher escolhi nutrição. Os diferenciais que a gente apontou, clínica escola. Clínica escola. Aulas práticas, né, desde o 1º período, corpo docente qualificado, a capacitação dos nossos alunos por meio de eventos, né, que o curso realiza propriamente. Legal. Então, nós temos já formalização. Soube que a sua última jornada foi um sucesso danado. Fala um pouquinho dela aí, não foi? A gente tenta fazer, né? Não foi bacana? Trouxeram o pessoal e falou. Nós temos já institucionalizado no curso, em agosto, a nossa mesa redonda em comemoração ao Dia do Nutricionista. Então, a gente busca egressos justamente para valorizar para os acadêmicos, eles olharem, nossa, eu vou chegar ali onde ele está. Então, a gente traz esses egressos que já estão inseridos, então isso a gente tem, e a jornada acadêmica justamente para trazer a ciência para dentro do Unicor, né? A gente vive a ciência aqui na sala de aula, só que a gente precisa trazer gente também que motiva, que tem conhecimento. Então, ampliar esses conhecimentos por meio de eventos, né, científicos, né, se a gente pode assim chamar a nossa jornada, também é o grande diferencial. E outra coisa é a gente sair, né, para buscar conhecimento. Então, a gente faz visita técnica, a gente faz ação de extensão, a gente fez na Praça do Outubro Rosa, a gente, né, faz ali com os meninos o bingo, né, Emília? Duvidação também. Então, a gente sempre está em movimento. Então, às vezes eu faço algum post, alguma coisa, e falo assim, nutrição Unicor, sempre em movimento. É por isso. Então, eu acho que esse é o nosso diferencial. A gente não para. A gente sai sempre da nossa zona de conforto. Você está no 7º. Sim. Né? Tomou já contato já com pacientes, né? com público desde o 1º período, mas você entrou na pandemia, não foi isso? Entrei na pandemia. Então, pode ser que nesse período ainda não... Mas, enfim,
Você acha que mudou a sua confiança, o fato de você ter ido tão cedo para a clínica? Melhora a confiança no atendimento hoje? Você se sente mais bem preparada para atender? Melhoro com certeza, né? Porque é uma experiência, né? Embora não seja remunerado, o estágio ele traz conhecimento, né? Que é uma coisa que ninguém tira da gente, Não. né? Então, nos deixa muito mais preparada, porque, igual eu falei, a gente lida com várias situações, são pessoas diferentes, corpos diferentes. Então, a gente saber manusear ali cada protocolo, né, para a pessoa, a gente fica deixa a gente com uma experiência absurda, né? Vou contar um segredo para você não espalha por aí não, tá? Só fica aqui entre nós, mas a professora pode corroborar essa ideia, né? Você sabe que uma das coisas que eu dou mais, que eu tenho mais agradecimento a Deus em ser professor, é o número de casos que eu pego. Porque a prática ensina muita gente. Porque você não esquece quando você atende. É porque você vai lá, o cara chega para você e fala o nome de uma doença. A gente não é obrigado a saber o número de doenças que tem por aí. Mas você vai olhar, você vai fazer o atendimento naquele momento e você vai para casa para estudar. Sim. E aí você não vai esquecer. Né? Então, eu acho que isso muito da carreira acadêmica tem essa vantagem. A pessoa fala, mas ele sabe tanto sobre... Cara, é porque a gente pega tanta coisa diversificada dentro do processo. Você imagina o seu atendimento normal e o atendimento que você deve ter pego um paciente com diabetes, né? Completamente diferente. Um paciente que tem uma doença, né? Na odontologia, a gente tem alguns pacientes que eles têm dificuldade de abrir a boca. Como é que vão alimentar com deficiência? Tem uns pacientes que têm dificuldade de deglutir. Como é que é a alimentação desse paciente? E aí chega lá com o nome dessa doença, que tem lá um nome fantasmagórico, de um nome bem difícil, você vai olhar aquilo. Então, eu acho que é excelente, viu, professor? Parabéns pela iniciativa de trazer o aluno cada vez nesse momento de poder. E a clínica escola é um baile, né? Porque... a gente não consegue, né? Assim, que bom que a gente não consegue. Assim, olha, a clínica escola só vai atender doença crônica, né? Diabetes, hipertensão e obesidade. Acabou, não é assim. A gente não seleciona o paciente. Pelo contrário, quanto mais doença, né, complicada tiver ali, melhor, porque as meninas precisam, né, estudar. E aí, professor João, a gente não limita, né, o atendimento da clínica escola simplesmente aos alunos do sexto período. Uhum. A gente faz essa exigência a partir do sexto período, como estágio curricular obrigatório, só que a clínica fica aberta para, a partir do sexto, todos os acadêmicos podem utilizar. Então, assim, tá lá fazendo estágio lá na Fernão Dias, em unidade de alimentação e nutrição. Mas eu tenho aquele paciente de 2 anos que passou comigo e quer continuar. A clínica está aberta. Então, é um espaço que, assim, eu falo que a gente construiu ali, né? Ele era em outro lugar, nem sei, não sei mesmo dizer onde ele era. A gente deixou a clínica do jeitinho que a gente quer, sabe? Então, a gente tem um apoio da instituição em adquirir equipamento, a gente precisava de água lá. A gente conseguiu água lá justamente para dar um conforto, né, aos nossos pacientes. E a gente disponibilizou isso para o curso. Então, é um momento que a gente tem. E, além da clínica, a gente tem o nosso laboratório de técnica dietética, que é o laboratório onde a gente realiza as aulas práticas do alimento em si. Então, ali a gente consegue... Legal. A gente tem, né, a disciplina de técnica dietética, de... É a mais gostosa. Farmacologia e tecnologia de alimentos, com a professora, né, Cristiane Gatin. Então, a gente utiliza esse espaço. E quando, né, o senhor estava falando, né, do atendimento, do número de atendimentos, do número de pacientes, não é simplesmente chegar, atender, quem é você? Né, eu quero perder peso e acabou. Né, tem uma formulazinha aqui, 3 vezes por dia, 4 vezes assim, não é isso? Você tem um canhotinho já pronto, é só destacar e entregar para o paciente, não é isso? Não é isso. Não é isso, a gente não consegue, né, ser assim, porque a gente tem que entender o contexto, né, do paciente. Então, o paciente chega com as angústias, igual a Amy falou, a comida é muito afetiva, mas o que ele tem? Onde é que ele trabalha? Como ele se alimenta? Então, entender isso entra também um pouquinho ali na psicologia, né? Eu falo que, quando eu cheguei aqui no Unicor, a disciplina de psicologia era no primeiro período. Eu falei, gente, por que eu estou estudando isso, sendo que eu estou fazendo nutrição, né? E aí, na verdade, depois, quando a gente cai no estágio, porque o estágio já era, aí a gente entende o porquê da psicologia.
Então, entender o paciente, entender o contexto desse paciente é Bacana. muito mais do que simplesmente perguntar o que você come ao longo do dia. Quando a gente inicia o atendimento, a gente faz uma anamnese, né? Porque a gente tem um prazo para poder entregar o plano alimentar. Aí nessa anamnese tem o que ele costuma comer geralmente, o horário de serviço. Cerveja, hambúrguer. Você viu? É balanceado. É balanceado. E uma coisa interessante também, que a maioria da população acha que ser nutricionista é só montar dieta e entregar, né? Só que tem várias coisas por trás. Igual você falou que tem pacientes que chegam na clínica com problema de abrir a boca. A gente tem as doenças crônicas, né, que abrangem a maior parte da população, principalmente os idosos, né? E como que faz uma dieta para ele? Porque ele toma medicamento controlado, tem a interação droga-nutriente com o alimento. Que alimento que não vai poder colocar junto com a medicação? Então, a nutrição nunca vai ser só sobre pegar a dieta, montar e entregar. Vai ser realmente a melhora do quadro e qualidade de vida do paciente, né? Meninas, a gente está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo, passa muito rápido, né? A gente está quase mais de 40 minutos aqui batendo papo, a gente não sente quando está aqui, fica aqui um papo. Eu queria que vocês, a professora dissesse da importância, convidar mesmo, uma hora da gente poder, cara, vem para a Unicor, tem um curso muito sério, e você contar um pouquinho da sua experiência, do que é o curso para as pessoas, porque eu sempre não me canso de dizer, o nosso maior propagandista, o Fala aí Unicor nasce disso, é deixar o nosso público falar com a comunidade. Ele é um público que respeita, né? Ele entra pensando uma coisa dos cursos nossos e, pelo amor à profissão daqueles profissionais que se dedicam aqui dentro, acabam escolhendo e amando a nossa profissão também. Professora, convida esse pessoal a vir fazer nutrição aqui. Pessoal, venham fazer, venham cursar nutrição aqui no Unicor. Né? Nós temos todos esses diferenciais que nós falamos, a clínica escola está aberta, venham conhecer nosso espaço, nosso corpo docente qualificado e nos sigam aí nas redes sociais, porque todo dia tem post novo aí para vocês conhecerem o nosso curso. Pense a Nutrição Unicor. E você, qual foi a tua experiência aí dentro da nossa Unicor? Foi maravilhoso, né? Como eu disse, é uma área incrível, com vários segmentos, né, para você seguir. Tem uma grade curricular muito boa, né? Muito conhecimento. Tem um corpo docente maravilhoso também, que eu amo, né? Adoro os professores todos. E conhecimento, que eu falei, é uma coisa que ninguém tira da gente. E o curso é excelente, não tem nada para reclamar. E tem cada vez melhorado, né? Então, Nutrição Unicor, né? Muito obrigado por você ter vindo aqui, aceitado bater esse papo com a gente fica aqui no antes, até nervoso, né? Estava ali pensando que agora, eu sempre falo isso, eu tenho que cortar o microfone, eu não sei nem o que eu vou falar, depois eu tenho que, opa, calma, vou falar isso. A gente fala demais. Professora, muito obrigado pelo carinho de ter atendido aí a gente, eu sei que final de semestre é uma loucura, hoje é dia de prova final, o telefone da gente não para, mas eu fico muito feliz porque é um projeto meu do professor Dejanir, a gente tem um apoio muito grande desde do que foi a criação do nosso espaço, a inserção disso nas nossas redes, para que a gente possa dar visibilidade aos nossos cursos, né? São cursos fantásticos, eu digo que quando a gente olha para dentro, as pessoas que estão em fora não imaginam tanta coisa boa que acontece aqui dentro. Então, eu fiquei encantado com o trabalho de vocês, foram muitos trabalhos escritos da nutrição, foram 300, quase 400 trabalhos de toda a universidade apresentados na semana de extensão, e a extensão está ligada diretamente à comunidade, é o nosso elo com a comunidade. E a gente ficou muito feliz. E aqui também é um projeto de extensão, é uma forma da gente falar e conversar com as pessoas. Então, muito obrigado pela participação de vocês e encerramos mais uma vez aí o Fala aí Unicor. Obrigada. Obrigada. João.